março de 2022, quando houve uma determinação da volta ao trabalho 100% presencial. E a gente entendia, baseada na experiência de todo mundo, a gente também fez pesquisa com vocês, que era, sim, interessante para a CEA tinha muito a conquistar se fosse permitido o trabalho híbrido. Então, a gente fez esse trabalho aqui, que a gente já tinha apresentado em outra oportunidade, mas só para relembrar, já que é uma retrospectiva. E aí, recapitulando o PGD. Aqui também a gente está com o pessoal que entrou no último concurso, e aí naquela ocasião que a gente conversou sobre o PGD, que foi quando foi publicada a portaria 530, que ela começou a tratar do PGD ali a partir do período de junho, o pessoal não estava presente. Então, vale recapitular aqui o PGD, e a Mili também já fez isso muito bem agora no início ali. O PGD é uma ferramenta de gestão que ele vai tratar de planejamento, acompanhamento e avaliação do desempenho. E aí vai priorizar a questão de entregas e resultados. Justamente, a gente quer tirar aquela ideia que a gente tinha que bastava a pessoa estar de corpo presente para justificar o trabalho dela. A ideia do PGD é justamente, olha, o que importa é o resultado, independente de onde ele seja feito. Por isso que ele disciplina o trabalho híbrido. E é muito mais do que isso, mas ele também disciplina o trabalho híbrido. E hoje consta na nossa norma que o trabalho remoto ele é permitido até 2 vezes por semana, se atendidas várias regras, se o gestor realmente autorizar, e aí vale todo mundo ler a portaria, tá? Isso é realmente todo mundo que participa do PGD deve ter conhecimento da portaria. E quais são os principais objetivos, considerando que o PGD é essa ferramenta de gestão? O que a gente quer? A gente quer fortalecimento da cultura de resultados, a gente quer mais eficiência, a gente quer um controle melhor da produtividade, a gente quer avaliar o desempenho e as entregas realizadas, a questão da qualidade dessas entregas, né? A gente quer atrair e reter talentos, a gente sabe que muitos desses novos servidores, inclusive a ideia de ter trabalho remoto contribuiu para que eles viessem para a CEA e até a própria ideia de que eles logo pudessem realizar o trabalho remoto fez alguns ficarem. A questão da melhoria da qualidade de vida do servidor, porque servidores mais satisfeitos também produzem mais. A questão de otimização de recursos e foco na efetividade dos serviços prestados. Público-alvo. Aqui o nosso público ele é muito amplo, tá? Então, aqui a gente está considerando a questão de efetivos, comissionados, ACTs, estagiários. Os terceirizados não são aqui contemplados, hoje eles não estão na esfera de atuação e gestão ali da DGDP, né? São por meio de contrato. Então, hoje, eles não são público-alvo. E aí, futuramente, se quem for responsável pela gestão deles assim entenderem, será feito tudo o que for necessário. No momento, então, eles não estão nesse nosso público-alvo, tá? E pode fazer quem? Pode fazer o PGD, todos esses grupos. Não quer dizer que a pessoa que pode fazer PGD, ela vai fazer trabalho remoto, tá? Quem trabalha exclusivamente com atendimento presencial e exclusivamente trabalho externo, aí realmente, como a gente já pode deduzir, não é possível fazer o trabalho remoto. Se você só pode trabalhar presencialmente, obviamente o trabalho remoto não é para essa pessoa. Se ela até pode estar vinculada ao acordo de resultados de uma área para fazer um relatório de entregas, mas o remoto não é possível naquele momento, porque a gente não pode ter a capacidade de atendimento do órgão, ela não pode ser prejudicada, tá? É claro que muito atendimento ele pode ser virtual, já pode ser online, e a gente já evoluiu muito nesse sentido, mas quando ainda precisa ser presencial, ele não pode ser prejudicado. E aí, a questão da gestão do PGD, ela é feita por meio do acordo de resultados, são documentos que a gente já vai abordar mais ali à frente, o acordo de desempenho individual, o relatório de desempenho individual, que deve ser mensal, a questão da avaliação de cada um dos participantes do PGD e o relatório de resultados da área. E esse aqui é o ciclo do gerenciamento de desempenho. É nessa ideia que a gente construiu, embasado nisso que a gente construiu o PGD. Então, primeiro você define as expectativas de resultado e desempenho, o gestor vai ali delegar as atividades e responsabilidades, vai orientar, acompanhar, vai dar um feedback constante e vai avaliar, claro, vai efetuar os ajustes necessários e esse ciclo se repete. Então, como a gente bem colocou ali no início, a questão de acordo de resultados da área, que é onde a área ela vai definir, vai falar quais são as suas atribuições,
muitas delas embasadas lá no regimento interno, vai falar quais são os seus objetivos e aquilo que ela deve, as entregas efetivas que ela deve fazer, os resultados que devem ser feitos pela área. Tendo esse acordo de resultados da área, eu como membro da minha equipe, já que a minha área já tem o seu acordo de resultados, posso solicitar minha adesão ao PGD por meio do acordo de desempenho individual. Lá vai constar das atribuições, dos objetivos da área, o que diz respeito a mim, o que me compete. Então, eu trago lá desse acordo de resultados essas atribuições e esses objetivos e quais são as atividades que eu devo executar para efetuar essas entregas. A gente já vai trazer o formulário em si depois. E aí, eu vou efetuar um relatório de desempenho individual e depois vou ser avaliada por isso. E aí, esses são os nossos documentos que a gente já apresentou como as etapas do PGD. E a gente vem passando por um período de ambientação. Como a Amélie colocou, a gente se reconhece que ele não se deu exatamente como nós pretendíamos, porque inúmeros desafios foram surgindo no caminho. Não é aqui o caso a gente ficar pontuando, né, todos eles, mas a gente já reconhece que já teve avanço, que há necessidades de melhorias e algumas delas já estão sendo efetuadas. Inclusive, por isso que foi publicada a portaria 1059, já contemplando alguns desses ajustes que a gente viu como necessário, tá? Ao longo desse caminho, a gente também já tinha a questão do sistema sendo desenvolvida. Aproveito, inclusive, para agradecer aqui o pessoal da GZIP, que nos ajudou bastante nisso. Vários deles participaram, especialmente Sandra, e muito parceiro nosso, deve estar aqui assistindo, depois Sandra fica à vontade, se quiser fazer alguma contribuição, quando a gente for falar mais ali do sistema, mas a gente saiu, então, daquele sistema que foi criado, que estava lá no portal, no site da CEA, e foi levado isso para o SIG-RH. E aí, alguns desafios ao longo desse desenvolvimento ocorreram, mas hoje a gente já tem uma primeira versão, que algumas questões já estão sendo corrigidas, a gente não é a última versão desse sistema, mas é o que a gente tem no momento. Tá? Que com relação, o que a gente o nosso primeiro ciclo, ele vai começar a ser feito no SIG-RH, mas até então, o nosso período de ambientação, a gente fez ali no SGPE, como todo mundo deve lembrar, a gente tinha aqueles documentos, a gente gerava aquele PDF, incluía a peça no SGPE. E o que foi feito? Foi feito o acordo de resultados das áreas e foi feito o acordo de desempenho individual. Todo mundo que aderiu ao PGD obrigatoriamente tinha autorização concedida por meio desse acordo de desempenho individual. Quando o gestor assinava esse acordo de desempenho, ele falava, olha, eu topo, realmente eu tô de acordo com isso, você pode aderir ao PGD nessas condições. E aí veio a questão como a gente estava nessa questão de definir o sistema, aquele inicial acabou dando algumas inconsistências, a gente não conseguiu permanecer lá, e aí como a gente já tinha essa ideia do SIG-RH, a gente acabou não compartilhando naquele momento Excel, para que não ficasse, num momento é um sistema, no outro é uma planilha, no outro SIG-RH, e poderia confundir muito o pessoal e ter pessoas alimentando isso de diversas fontes. E aí a gente acabou alinhando ali e foi definido que a gente esperaria para ajustar, para deixar tudo mais alinhadinho. Então, esse relatório de desempenho individual e avaliação do PGD, a gente já vai contar como é que vai acontecer. Como nesse período nós não tínhamos sistema, vai ser feito mediante DOC mesmo, planilha e DOC que vai ser preenchido para ser anexado naquele processo que nós abrimos. E a partir do nosso primeiro ciclo, né, vai ser feito tudo diretamente no SIG-RH. Tá bom? Então, assim, para os novos servidores, aqueles que entraram agora no último concurso, esse período de ambientação, a gente está falando, então, realmente vocês não precisam fazer nada no momento, vocês já vão fazer direto no SIG-RH. Para quem participou, para quem aderiu ao PGD, agora estava já no PGD nesse período de junho a novembro, ou até entrou mais tarde do que junho, mas está em PGD, faz parte do PGD no momento, deve fazer esses próximos passos que a gente vai colocar agora, tá? Ana, antes que tu continue, vou só te avisar, o Álvaro levantou a mão, queres fazer um questionamento, Álvaro? Sim, ela já esclareceu parcialmente, né, que na tua primeira fala, quando tu fez a abertura, Miriam, você falou assim, teve gente que não entregou os relatórios, né, desse período
de junho a novembro. Porque anterior a março, quando a gente estava na primeira modalidade de trabalho remoto, até fevereiro, né, tinha um padrão, tinha uma tabela Excel lá de relatório mensal das atividades realizadas, né, e a gente todo mês ia lá e anexava no processo SGPE. Aí, em março, todo mundo voltou a trabalhar, e em junho começou de novo o PGD. Então, na tua fala, Miriam, eu fiquei pensando assim, pô, será que eu não entreguei os meus relatórios de desempenho individual porque não veio o padrão, né, e não veio para a gente anexar? Eu até tenho eles... Na verdade, está na portaria, e as pessoas que foram fazendo, eles foram me pedindo aquele dali, realmente. Só que a gente, como não tinha isso no sistema, a gente não cobrou de ninguém fazer, sabe? Por isso que agora ela vai te explicar que vai ser feito um só pelo período todo. Mas, porque eu até fiz os meus, tá? Como é que eu fiz os meus? Mas tá comigo, não anexei, em nenhum mês eu não anexei no meu processo SGPE. Como é que eu fiz os meus? Eu peguei a planilha antiga que tinha, dei uma adaptada com as novas metas e o novo acordo, né? E tirei as horas ali, porque não tem mais a planilha de quantidade de horas ali e tal. E tá aqui, só que eu tenho salvo junho, julho, agosto, setembro, outubro. Só que eu não anexei nunca no processo, se pediu, eu vou lá e anexo. Perfeito. Sim, mas eu não anexei porque não veio essa... Se o teu gestor não pediu, tá tudo certo. A Ana vai falar já em seguida ali, mas a gente vai fazer agora para poder fechar esse período de ambientação, e que bom que tu já tens os dados todos anotados ali. Se vocês não fizeram mês a mês, a maioria não fez, não te preocupa, e nem tem essa cobrança não. Mas pelo menos agora a gente faça um só, que é a síntese desses meses do período de ambientação. Mas vou deixar a Ana falar ali agora. Pode continuar. Tá bom, obrigado, Ana. Isso, valeu, Álvaro. Bom, Álvaro, seu trabalho está encaminhado, tá? Assim, se mais alguém como Álvaro já foi fazendo o seu relatório, também já está encaminhado, porque a gente vai colocar aqui. Todo agente público que aderiu ao PGD, então, ali, durante a vigência da portaria 530, que é de junho a novembro, deve entregar esse relatório. E aqui tem um modelo, ele é muito parecido, considerando aquele acordo de desempenho individual que vocês preencheram lá no início para solicitar adesão ao PGD, agora vocês vão listar daquelas atribuições que constavam no meu acordo, o que eu fiz? Bom, eu efetivamente acabei me responsabilizando por essas atribuições aqui. Eu também, com relação a esses objetivos, eu me dediquei a cumprir esses tais objetivos aqui, executei essas atividades e entreguei isso aqui. E aqui cabe falar o seguinte, tá? A gente já viu alguns acordos, e aí a gente reconhece, tem como a gente não dispunha de equipe para isso, vários outros ajustes urgentes estavam sendo realizados, mas o pessoal vai se identificar aqui no que eu vou falar, mas quem fez no seu acordo de desempenho, escreveu uma entrega genérica, ela não, no seu relatório não pode ser assim, tá? Não existe a entrega demanda atendida. É preciso, inclusive, como os gestores vão precisar fazer um relatório de resultados para a área, eles precisam saber o que foi efetivamente, demanda atendida. Se isso bastasse, ninguém precisaria preencher formulário, né? Era só todo mundo escrever demanda atendida. A gente precisa ter noção, quando a gente fala em cultura orientada a resultados, numa gestão de resultados, nós precisamos saber quais são esses resultados. Então, quando você descreve lá a sua atividade, se é com relação a atendimento, sei lá, terminar a portaria referente ao assunto X. A sua entrega é a portaria X, por exemplo, publicada, não é simplesmente demanda atendida. Vamos facilitar, uma das ideias dos pilares do PGD é justamente a transparência. Então, quando a gente dá transparência para um documento, se alguém lá de fora que não tem noção daquilo que é realizado, simplesmente lê demanda atendida, não diz muita coisa. Então, nós precisamos especificar o que foi entregue. Tá certo? Então, é essa a ideia do relatório de desempenho individual, e quando a gente fala em especificar, é algo muito sucinto, tá? É realmente assim, portaria X publicada, processos referentes a tal assunto 100% atendidos, nessa ideia, não precisa ser nada muito grande, nada que demande muitas linhas, a não ser que o gestor de vocês tenha alguma forma de controle complementar que exija mais detalhes. Nesse relatório de desempenho do PGD não tem essa necessidade. Caso vocês queiram
porque considero que é necessário algum detalhamento, tem uma coluna para detalhamento que ela é opcional. Fiquem bem à vontade para preencher, se vocês acham que facilita, até porque vai ficar mais compreensível, tá? E aí, aqui nesse relatório de desempenho individual, tem também uma autoavaliação, que aí vocês vão dizer, de 0 a 10, como que vocês acham que foi o desempenho de vocês em relação a entregas, considerando ali a qualidade das entregas e a produtividade naquele período de referência. E aí, com relação a fatores comportamentais, quanto que vocês dão de 0 a 10, e aí para notas inferiores a 7, vocês vão relatar ali o que vocês acham que comprometeu. E aí vão falar também se teve problema de comunicação com o gestor e se possui sugestões de melhorias para o PGD, tá? Fiquem bem à vontade. Isso aqui é bem importante, inclusive, de sugestões de melhorias para o PGD, até considerando que a gente precisa fazer esse relatório, a gente está no momento de transição, a gente quer fazer um fechamento desse nosso período de ambientação. Então, esse relatório de vocês é fundamental para alimentar esse relatório que a gente quer apresentar para a próxima gestão, tá? Essa não é uma responsabilidade só da GPOD, realmente o que vai alimentar são as informações que vocês vão fornecer. E aí, feito esse relatório, tem um prazo, tá? Aqui, 2 de dezembro de 2022. Como vocês podem, sexta-feira, esse relatório, alguns podem até falar, mas já, como a gente já vinha realizando isso, e as entregas lá são muito sucintas, é olhar para o nosso acordo de desempenho e realmente ver aquilo que você efetivamente entregou. E como a gente tem um cronograma de entregas ainda nesse mês, inclusive algumas entregas grandes que devem ser feitas por parte dos gestores, esse realmente precisa ser o nosso prazo, que foi ficando mais apertado, tá? Inclusive, vai acontecer uma avaliação de participação no PGD, que a gente não está chamando de avaliação de desempenho nesse momento, ainda que ela tenha muito de uma carinha e dos propósitos de uma avaliação de desempenho. Mas como a gente reconhece que ela não está consistente o suficiente, a nossa avaliação de desempenho, a gente quer fazer ela muito mais redonda, sabe? Que atenda diversos pontos, porque a questão da avaliação de desempenho, ela é delicada em diversos pontos, a gente acabou decidindo chamar dessa forma, e aí futuramente a gente vai tratar, inclusive que tem com normativa própria, mais detalhamento sobre isso, tá? Inclusive das repercussões e coisa assim, e como que cada um deve lidar com essa avaliação. No momento é isso, é uma avaliação de participação no PGD, no momento, essa avaliação que vai ser feita considerando o período de ambientação, ela não vai ter repercussões em termos de nota, apesar de super importante, tá? A gente precisa que ela seja fidedigna, mas ela ainda não vai ter impactos em termos de processos, tá? Ou qualquer impedimento em relação ao remoto nesse momento. Futuramente vai ter. A gente já vai apresentar para vocês quais são os fatores de avaliação, tá? Tudo o que quem participa do PGD é avaliado. E para esse nosso próximo ciclo, que inicia agora em dezembro, a gente quer que todos tenham ciência de que são avaliados por esses fatores. Lá, ao final do ciclo, que é quadrimestre, todo mundo vai ser avaliado por aquilo ali. Tá? Então, vale até justamente se vocês tiverem dúvida do que o gestor espera em relação a determinado aspecto, confirme com ele, esse alinhamento é fundamental, pois todo mundo vai ser avaliado. Tá? Inclusive, aqui com relação à avaliação, nesse momento, a avaliação, ela só é obrigatória a partir do gestor direto, então todo mundo vai ser obrigatoriamente avaliado pelo seu gestor direto, com relação à sua participação no PGD nesse período de ambientação. E a nossa recomendação é que, para justamente facilitar esse processo, para todo mundo, tanto para vocês quanto para o gestor, que vocês façam uma autoavaliação, tá? Essa planilha já foi disponibilizada no site da SEI, a gente até vai atualizar esse documento, tem só um lá que eu acabei identificando, eu acho, do documento, ele vai ser trocado, mas essa planilha já está lá. Então, por lá, vocês já podem ter noção desse instrumento de avaliação, tá? Futuramente, ele vai estar no SIG-RH. Claro, esse momento da ambientação ainda é uma planilha que serve. E quais são esses fatores de avaliação? Um primeiro grupo são os fatores de resultados. E esse é o grupo com maior peso, tá? Esse vai ter peso 5. E o que vai ser considerado dentro desses fatores de resultados? Alcance de resultados, se realmente realiza ali os objetivos e as entregas acordadas, se faz de tudo para realmente garantir que tudo aquilo que a pessoa se comprometeu seja entregue.
A questão de reportes, se vai efetuando reportes conforme solicitado pelos gestores. A questão de prazo, se realmente atende ali ou está sempre com as demandas atrasadas. E a qualidade das entregas. Esses são os fatores que vão ser avaliados com relação a fatores de resultados. Todo mundo vai ser avaliado com relação a esses fatores. E aqui a gente coloca justamente a descrição para garantir que todo mundo tenha o mesmo entendimento desses aspectos. Porque, às vezes, se a gente coloca tão genérico, assim, simplesmente, alcance de resultados, reportes, pode ser que role alguma dúvida, um interprete um pouco diferente do outro. Então, essa descrição é o que, de fato, vai ser considerado para avaliação, tá? E aí vem a questão dos fatores comportamentais. Dentro desse grupo aqui, que tem peso 3, ou seja, um pouco menos do que os fatores de resultados, vão ser considerados esses aspectos. Trabalho em equipe, que se interage, mantém um bom relacionamento ali com o pessoal que trabalha, está sempre à disposição para ajudar os colegas com as necessidades ali que foram identificadas. A questão de equilíbrio e maturidade emocional, relacionamento interpessoal, se trata todo mundo com respeito, atenção, a educação é fundamental. A questão de iniciativa e proatividade, se a pessoa se antecipa, ela não precisa que sempre chegue alguém e solicite para ela, ela mesma já se antecipa, já sabe o que é necessário e ela mesma já toma essa posição. Questão de flexibilidade, capacidade de realmente se adaptar, a gente sabe que nem tudo, inclusive isso muito acontece, às vezes a nossa demanda é X e no dia seguinte chega outra que é mais urgente, e todo mundo lida com isso, é necessário que a gente tenha seja um pouco mais maleável para realmente atender tudo aquilo que for necessário. A questão de descrição, que tem a ver com a confidencialidade dos dados que você trabalha, a disciplina e a comunicação. A gente recomenda que todo mundo leia atentamente cada um desses itens. Mais uma vez, falando que vocês vão ser avaliados por todos esses fatores e aspectos. E aqui a gente retrata aquele perfil do servidor ideal da CEA. Então, é isso que se espera da gente. Quando a gente fala como servidor ideal, para eu ter nota 10, é isso aqui que eu devo fazer. Então, toda vez que eu tiver dúvida, bom, será que eu realmente estou entregando o meu melhor? Onde será que eu posso melhorar? Vale uma releitura desses aspectos aqui, tá? E aí, um outro grupo, que é o grupo de preparo, qualificação e potencial de evolução, que tem peso 2. Aqui vai ser considerada a questão de conhecimento técnico, a questão de capacidade analítica. Muitas vezes não basta só ter o conhecimento, mas realmente aquela capacidade de analisar, de interpretar os diferentes dados que ela está lidando ali no trabalho dela. A questão de inovação, de buscar realmente essa predisposição a sempre melhorar o processo, a fazer algo novo se for necessário. Questão de organização e gestão do conhecimento, no momento que a gente está tão caminhando para o remoto, o trabalho é muito agilizado, se a gente já souber onde vai estar. A questão da comunicação, quando não está todo mundo presencialmente, as pessoas devem ter esse cuidado de como salvar os documentos, de como se comunicar, de como que o outro vai acessar aquele material que eu produzi, e várias coisas nessa linha. Com relação à visão estratégica, nós trabalhamos na Secretaria de Estado de Administração, então muito espero que todo mundo, nem todo mundo é administrador, mas espero que todo mundo seja responsável por tornar a CEA referência em administração. Então, é preciso que as pessoas tenham uma noção dos seus processos, não se restringam à sua caixinha e façam só o seu operacional, sabe? É preciso que ela tenha noção dos impactos de tudo aquilo que ela faz e como que ela pode melhorar o processo como um todo. A questão de capacidade de progressão, demonstra realmente capacidade de assumir prazos e atividades com mais responsabilidade. Questão de foco em superação e busca por aprendizado e desenvolvimento. Essa aqui é a planilha, tá? Do momento. A do CIGH vai ser muito parecida com isso, mas no momento que nós temos é um Excel. E aí, nessa planilha, para cada um desses fatores que nós comentamos aqui, vai ser dada uma nota de 1 a 10. E essa nota é justamente considerando essa escala de avaliação aqui, tá? De 1 a 6 é zona crítica, e aí vale ler ponto a ponto o que diferencia, por exemplo, o 5 de 6, se restar dúvida. 7 a 8 é regular e 9 a 10 é zona de excelência. Então, para cada um desses fatores aqui vai ser dada uma nota de
1 a 10, tá? E aí, se necessário, pode complementar com uma observação, justificar, bom, eu acho que nessa nota, se você está aí fazendo uma autoavaliação, se você quer, inclusive, conversar com o gestor, olha, eu acho que nesse ponto eu não me dei, eu estou me dando 8 aqui, porque eu reconheço que eu ainda preciso melhorar muito nesse aspecto. Olha, nesse aspecto aqui, eu estou achando que eu já estou dando o meu melhor e acho que realmente é o meu diferencial, por isso que eu dei essa nota mais alta. Vocês podem realmente colocar ali por que vocês estão dando aquela nota nesses fatores, embora não seja obrigatório complementar esse campo de observações. E aqui, automático, já tem a questão do peso aplicado, tá? Então, vai gerar a média. Futuramente, no nosso primeiro ciclo, já está valendo, a pessoa que não alcança 70 pontos nessa avaliação não pode continuar no trabalho remoto, tá? Então, assim, nesse momento de ambientação, não vai ter esse impacto da nota, mas futuramente, considerando esse ciclo que se inicia agora em dezembro, isso já tem. Então, por isso que é bom a gente sempre buscar garantir que nós estamos atendendo todos esses fatores da melhor forma possível, tá? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem menos do que 70, ela até continua no PGD, mas ela precisa voltar ao trabalho exclusivamente presencial. Ela perde o direito ao remoto e lá na portaria consta o que seria necessário para que ela volte a ter o direito do trabalho remoto, mas vai demandar um tempo e alguns critérios lá, tá? E aí, do nosso período de ambientação, ali feito essa questão da avaliação que o gestor fez ali de cada um dos membros da sua equipe, ele vai fazer um relatório de resultados da área. E o prazo é até também 19 de dezembro, por isso que a gente fala, quanto melhor fica o documento de vocês, mais facilita para o gestor e para esse documento que a gente vai fazer de venda do PGD para a próxima gestão, sabe? De realmente vamos ver quais são os diferenciais do PGD. Quanto melhor vocês escreverem as informações, melhor vai ser aquilo que a gente vai mostrar que o PGD de fato está entregando, tá? Então, essa é uma responsabilidade do gestor e esse relatório vai ser entregue por eles lá até o dia 19 de dezembro. E aí, a gente fala também que alguns ajustes foram efetuados em relação à portaria 530. Muito dela se manteve, tá? Ela tem a maioria dos pontos ali seguem como já eram, mas tiveram algumas mudanças. Por exemplo, nós tínhamos um ciclo trimestral e ele passou a ser quadrimestral, então, em vez de 4 ciclos anuais, né? A gente passa a fazer 4 ciclos por ano, a gente passa até agora ciclo quadrimestral, então são 3. E aí eu já vou mostrar ali para vocês o cronograma, como é que fica. Tem a questão da autorização do trabalho remoto ali para ingressantes do último concurso, então, nesse primeiro ciclo, o pessoal já pode aderir ao PGD, já poderia fazer se o seu gestor autorizar o trabalho remoto. A gente traz um pouco mais de detalhes sobre essa avaliação de participação no PGD. A gente muda a questão do nosso fluxo, que antes era muito direto no SGPL, e a gente trazia o documento de uma forma mais manual, agora a gente alimenta no SIG-RH, já vou mostrar como, e ele gera automaticamente o processo no SGPL. E a questão de uma atuação maior da CORGES, a CORGES já participou, já tinha essa atuação, e é reforçado o papel dela nessa construção do acordo de resultados, de alinhar com as equipes, com os setores, os gestores, aquilo que é a atribuição, o objetivo e entrega esperada, para justamente embasar muito bem o acordo de desempenho de cada um. E aqui é o ciclo, então, do PGD, né? O acordo de resultados da área, que é quadrimestral, é o primeiro documento, sem o qual a gente não consegue, eu, servidora interessada em aderir ao PGD, não consigo fazer. Se o meu gestor não tem um acordo de resultados daquele período, eu ainda não consigo fazer o meu acordo de desempenho. Mas quando esse acordo de resultados já está lá homologado, eu consigo sim fazer essa solicitação. E aí o meu acordo de desempenho também é quadrimestral. E aí o meu relatório de desempenho individual que é mensal, tá? Mês a mês eu vou relatando daquilo que eu acordei, o que eu entreguei efetivamente naquele período. E aí tem uma avaliação de participação no PGD, que é quadrimestral, que vai considerar justamente aquilo ali que a gente colocou, todos aqueles fatores vão ser avaliados a cada quadrimestre, e aí o gestor ele faz esse relatório de resultados, que também é quadrimestral, e esse ciclo ele se repete, né? Então, aqui nós temos o cronograma do período avaliativo. Então, nós estamos iniciando um ciclo agora. Ele vai do início de dezembro até 31 de março. E, claro, a gente fala, é difícil a gente
prever se ele vai estar exatamente, se o acordo gerado agora vai atender exatamente o que a próxima gestão vai querer, mas sempre que necessário, é possível fazer ali os ajustes para atualização, tá? A gente está até com uma questão, tá dando no momento, o sistema ali, ele não está com essa ativada essa possibilidade de edição, mas logo vai ter, tá? Então, existe essa possibilidade de, provavelmente, a próxima gestão que queira fazer alguns ajustes, e aí vai ser possível isso. E aí, a questão de planejamento, então, o planejamento do próximo ciclo deve ser feito até 30 do 11, e a avaliação e homologação pelo gestor até o dia 10 de abril. Essa é mais ou menos o esquema, o cronograma, tá? As datas limite ali do PGD. E aí, agora vamos ao sistema. O nosso sistema, ele é totalmente online, ele é o SIG-RH, aquele mesmo sistema que a gente entra para fazer o controle de frequência, para fazer todas as várias atividades, as demandas relacionadas à gestão de pessoas. Agora nós vamos também fazer a questão do PGD, tá? E aí, já existe esse módulo, já está lá habilitado para vocês. Quando vocês entram no SIG-RH, já é possível ver no menu à esquerda a questão do sistema PGD. E aí, quando vocês clicarem, vai aparecer essa carinha do que a gente printou aqui, que esse aqui é o que aparece para o gestor, aparece essa questão do acordo de resultados. No momento, para os servidores que não são gestores, não está aparecendo esse acordo de resultados assim ainda, ele está aparecendo só ali embaixo na parte de acordo de desempenho individual, mas também já está em tratativas para ele aparecer, tá? Então, o que vai acontecer para vocês é o seguinte, vai ser habilitada essa questão do acordo de desempenho individual quando o acordo de resultados da área de vocês já tiver sido homologado. E como é que acontece? O acordo de resultados da diretoria e dos setores do gabinete devem ser homologados pelo secretário. E os acordos de resultados das gerências devem ser homologados pela diretoria. Então, quando, por exemplo, o seu gerente faz lá o acordo de resultados, o diretor da sua área já homologou, então já fica possível que você acesse o seu acordo de desempenho individual. Tá? E esse aqui é o que eles preenchem como acordo de resultados. Eles vão falar das atribuições, vão adicionar todas aquelas que realmente constam lá no regimento interno da CEA, vão listar quais são os objetivos da área naquele período e quais são as entregas, os resultados que são esperados da área naquele período. E aí vai aparecer lá para o gestor homologar, tá? E aí, então, tendo o gestor, no caso dos gerentes, tendo o diretor homologado, no caso dos acordos das diretorias, tendo o secretário homologado, disponibiliza essa questão do acordo de desempenho para vocês. E esse aqui é o acordo de desempenho individual, tá? E o que vai... Aqui a gente vai preencher ali, se é a questão de quantos dias por remoto vai ter, e das atribuições e objetivos, a gente não precisa mais preencher. Quando a gente vier nessa setinha aqui, ele vai puxar as atribuições da área. E ali você vai colocar aquelas atribuições que dizem respeito àquilo que lhe foi demandado. Bom, essas atribuições têm a ver comigo. Essa atribuição X, essa atribuição Y da GEPOD tem a ver com aquilo que me foi demandado. Então, essas que eu vou colocar aqui. E para cada uma que eu listar, eu preciso colocar adicionar. E eu vou adicionar quantas forem necessárias. Todas aquelas atribuições que constam lá no acordo de resultados da área que realmente tem relação comigo, eu vou colocar no meu acordo de desempenho individual. Assim como os objetivos também. Vou olhar para os objetivos da área e vou, bom, esse aqui tem a ver comigo, esse aqui tem a ver comigo, esse também. E um a um, para cada um que eu for relacionando, eu preciso clicar em adicionar. E aí eu venho para outra etapa aqui, que é justamente fazer essa relação entre atividades, objetivos e entregas. Bom, para eu, Ana Caroline, realizar esses objetivos que aqui estão listados, o que eu preciso fazer? E aí eu vou listar as atividades e as entregas vinculadas. Então, esse campo atividade e entrega vai estar aberto para você descrever. Bom, para eu fazer um dos objetivos, por exemplo, é implementar o primeiro ciclo do PGD implementado. Das atividades que eu posso fazer? Bom, uma das atividades que eu tenho que fazer é disponibilizar os documentos
para preenchimento, por exemplo, no site da CEA. Minha entrega vinculada a documentos tal, tal e tal, publicado no site da CEA. Essa é a minha entrega. Não é demanda atendida. É aquilo que eu citei, porque eu realmente preciso fazer para ter aquele objetivo atendido, tá? E esse objetivo, ele é muito amplo, ele demanda muitas coisas, não só um documento publicado, ele demanda também que eu atenda as pessoas que tenham dúvidas com relação ao PGD. Então, por exemplo, 100% dos atendimentos via chat do Google atendidos. Vamos supor que essa é uma das minhas entregas. 100% dos atendimentos referentes ao PGD sobre tal e tal assunto atendidos. Essa é a minha entrega. E aí eu manifesto ciência de tudo aquilo que eu estou me comprometendo com a minha adesão ao PGD. Acho que não foi atualizado aqui o texto ainda, mas logo vai ser para a portaria mais recente, tá? Mas aqui eu vou manifestar a ciência de que eu vou cumprir tudo aquilo que consta na portaria, de que a adesão ao PGD ela não é direito adquirido, nem todo mundo tem, já está certo que tem um remoto, e muito aqui também vale falar, tá, gente? O remoto, ele não está acima de tudo. Então, por exemplo, amanhã nós temos um evento presencial e algumas pessoas às vezes falam, eu não vou porque é meu dia do remoto. Na verdade, o remoto, ele é uma possibilidade para você efetuar aquelas entregas que são acordadas no PGT. Mas se tiver qualquer outro compromisso que demande a sua presença, você precisa realmente trabalhar presencialmente naquele dia. Considerando que há um evento, que há uma reunião, algo que te demande, o trabalho remoto ele não está acima de tudo. É claro que o gestor ele pode conciliar a agenda para garantir realmente, para justamente não prejudicar e para que a pessoa possa atender lá algo como ela tinha se planejado fazer naquele dia. Mas quando existem eventos maiores, compromissos que o gestor realmente entende que não tem como abrir mão da presença da pessoa, ela realmente precisa ir. O trabalho remoto, ele não justifica, tá? E a questão também de dar acesso público ao acordo de desempenho, porque isso aqui, o que vai acontecer? Quando eu apertar aqui em salvar, ele vai para o meu gestor homologar. Então, quando eu aperto aqui em salvar, já aparece lá para mim, assim como aparece, por exemplo, quando eu dou OK no meu ponto, eu vou lá homologar vou preencher o meu ponto para ela homologar, aqui também já ocorre dessa maneira. Quando eu clico em salvar, automaticamente vai para o gestor homologar, tá? E aí, enfim, aqui manifesta a ciência no geral, manifesta a ciência, inclusive, de que está sendo avaliado por todos aqueles fatores que a gente relacionou, e fala que eu tenho domínio, realmente, o conhecimento necessário para executar aquelas atividades que estão listadas ali, que eu devo estar à disposição nos dias de trabalho remoto, tá? Isso não deve prejudicar, a comunicação, ela não pode ser prejudicada, e isso é fator básico. A gente já passou por isso, toda vez que reconhecem que o trabalho remoto pode estar prejudicando o atendimento ou a comunicação, pode ser que determine a volta presencial, então isso é algo que a gente deve zelar o tempo inteiro, porque a nossa comunicação seja a melhor possível. E é que é vedada a utilização de terceiros para a questão ali do trabalho, e que também é vedada a questão de hora extra e trabalho noturno. Tá? Então, aqui é só um exemplo de como vai preencher. Essa aqui das atribuições são as atribuições que não fui eu que preenchi. Eu trouxe lá do acordo de resultados, que era da GEPOD. Um a um, eu fui trazendo e adicionando aquelas que constavam lá no acordo de resultados da área. E aí, aqui, depois de feito ok, eu fui lá já, meu acordo de desempenho, a Mili já validou, já homologou meu acordo de desempenho, ela já aprovou, eu preciso agora, ao final do mês, fazer o meu relatório de desempenho individual. Aí eu venho aqui em novo relatório de desempenho individual e vai me abrir essa tela aqui, que é muito parecida com o meu acordo de desempenho individual. Eu vou listar daquelas atribuições que eu me comprometi e objetivos que eu me comprometi, o que eu efetivamente entreguei, o que nesse período de novembro, por exemplo, o que eu fiz. E aí eu vou listar uma a uma. E aí, se eu fiz algo a mais, e é possível que você tenha feito, você não deve deixar de fazer atividades só porque não estão no teu acordo de desempenho. Eu posso listar aqui, bom, eu acabei fazendo isso, isso e isso, que não estava no meu acordo de desempenho, mas que era necessário. Então, meu tempo também foi dedicado para fazer tais e tais atividades. Tem esse espaço aqui, tá? Que é justamente atividades executadas além do acordo de desempenho. E caso eu não tenha atendido as demandas num período de referência, eu posso justificar ali por que não foi possível de atender. E aí, mais uma vez, eu venho fazer aqui aquela avaliação de 0 a 10, quanto que
com relação a fatores de resultado e com relação a fatores comportamentais, que nota que eu me dou, se ocorrer algum problema de comunicação com o gestor, se possui sugestões de melhorias para o PGD e observações gerais tem esse campo, tá? E aí, envia. Esse é o nosso ciclo básico do PGD. Não sei se eu só estou com uma tela que eu não estou conseguindo ver se tem alguma dúvida com relação a isso. No chat, Ana, estou respondendo algumas coisas aqui, a gente tem pessoas que estão com a mão levantada também, mas eu orientei eles que tu termine o teu raciocínio e depois a gente abre para as perguntas, tá? Tá. Então, só para a gente fechar ali aquela linha, tem a questão dos fatores críticos de sucesso. O PGD, como vocês podem ver, ele envolve uma mudança de cultura. A gente sai daquele momento que a gente não tem um acompanhamento da produtividade para algo que a gente já fala agora em mensuração de resultados, a gente quer evoluir para indicadores, para plano de ação, são passos que a gente realmente vislumbra. Mas para tudo isso a gente depende de apoio da auto-administração, a gente depende da sensibilização de todas as partes, e a sensibilização, muitas vezes o pessoal associa a GPOD, que é porque de onde nasceu o programa, e não, a sensibilização realmente ela cabe a todo mundo, ela compete aos gestores, ela compete a cada um de vocês que querem fazer o PGD dar certo. Quando vocês conversam com um colega jamais desacreditado, que acha que não faz sentido, que acha que é exagero, qualquer coisa nesse sentido, se você defende o PGD, você pode auxiliar nessa sensibilização. Tá? E aí é preciso sempre que haja clareza nos propósitos, alinhamento e feedback. Os gestores, realmente, eles têm essa grande responsabilidade, e caso vocês sintam falta disso em relação a ele, manifestem isso. Talvez ele ache que vocês estão suficientemente esclarecidos, mas não estão. Então, vale ter essa comunicação mais aberta, para falar, olha, eu não entendi exatamente o que você quer dizer com relação a isso. Como isso está me sendo demandado, eu preciso entender o que esperam de mim. E aí tenho realmente esse diálogo aberto com o gestor de vocês. Questão de capacitação e orientação, como a gente fala, a gente realmente espera que a nossa equipe do PGD, ela aumente, que a gente tenha um pouco mais de gente para colaborar para isso, a gente possa dar devida capacitação, dar mais dicas, tem muito material para ser feito nesse sentido, tá? É preciso que acordo de resultados da área, o acordo de desempenho individual, o relatório de desempenho sejam bem elaborados, é preciso comprometimento dos gestores e servidores, é preciso efetivo acompanhamento, reporte e avaliação, é preciso um máximo aproveitamento do Google Workspace, nós temos uma excelente ferramenta à disposição para a questão do trabalho remoto, que facilita muito a nossa comunicação. A gente deve fortalecer a questão da cultura do remote first, nunca desmerecer quem está em casa, deixar por fora de algo que está sendo tratado no trabalho. Então, por exemplo, são 5 pessoas, nós precisamos fazer uma reunião, que tal a gente fazer uma reunião online e garantir que todo mundo participe, inclusive aquelas 2 que estão naquele dia trabalhando remotamente. E aí, correção dos desvios identificados. Esses são alguns dos fatores críticos, realmente, porque a gente depende disso para que o PGD dê certo. Tá? O negócio é muito grande, como vocês podem ver, já certamente vão ter dúvidas metodológicas, e aqui quero colocar, inclusive, agradecer ao pessoal da GZIP, que está sendo bem parceiro com relação a isso. Principalmente o Fábio, ele se dedicou para um manual para vocês, que logo vai ser disponibilizado, a gente só está complementando em alguns pontos ali, mas isso também vai ser disponibilizado, tá? Então, o pessoal ali do sistema também tem se dedicado para isso. E aí, com relação aos próximos passos, o que a gente espera? A gente reconhece que não está no momento ideal, mas a gente pretende realmente evoluir, e quanto mais madura a gente estiver, a gente consegue falar de indicadores, consegue falar de planos de ação, a gente consegue otimizar os nossos instrumentos para que a gente tenha uma avaliação mais efetiva, há uma intenção de melhorias do sistema. A gente também pretende que haja mais um alinhamento estratégico da SEA, que o acordo de resultados da área seja muito esperado com aquilo que tem no planejamento estratégico, no acordo de gestão da SEA como um todo. O Vlad até não pode participar dessa reunião, mas eles estão realmente com várias iniciativas nesse sentido, e várias coisas que eles produziram nessa linha para garantir esse alinhamento, tá? Eles têm um planejamento estratégico agora
provavelmente com a nova gestão, ele vai ser mais publicado e detalhado para todo mundo. E a questão da consolidação da metodologia e a adesão obrigatória ao PGD. Hoje, realmente, a adesão é obrigatória, o que quiser. Hoje tem, por exemplo, pessoas que falam, olha, eu não estou disposta a tudo isso, eu não quero, eu vou fazer só o presencial, porque o PGD não é para mim. Mas há uma intenção, inclusive já declarada da alta administração, de tornar o PGD obrigatório para todo mundo. Então, nós estamos numa fase de que realmente ele acabou se restringindo ali ao público, mas que as pessoas que aderiram ao PGD são aquelas que queriam trabalhar no remoto, mas futuramente não é essa a ideia, tá? Independente de onde a pessoa vai trabalhar, a adesão ela precisa acontecer. E a gente pretende evoluir para ter um dashboard com participantes, com indicadores, com resultados, sempre dando a devida transparência. É claro que a gente reconhece que erros outros vão acontecer, a gente já cometeu alguns, outros certamente a gente vai acabar vendo que também precisa corrigir, mas a ideia é justamente sonhar grande, a gente está começando pequeno, mas pretende avançar sempre. E é isso, e mais uma atenção, leiam, é missão de todo mundo ler a portaria CEA 1059 de 2022, a gente sentiu já em outros momentos as pessoas muitas vezes, mas muitas, nos perguntam o que já consta em portaria. E aí, considerando, inclusive, hoje a nossa equipe é super reduzida, naquele momento, tinha momentos que praticamente só eu estava ali à disposição, e as pessoas vinham com dúvidas que, na verdade, estavam no documento. E aí, muitas vezes pediam, gente, exagero até de detalhes, algumas até pediam quase que para preencher o documento por elas, e essa não é a nossa missão, é responsabilidade de cada um de vocês, realmente, é garantir a compreensão para que vocês possam fazer a parte de vocês. Essa é a nossa missão. E a gente espera que todo mundo tenha sucesso nesse sentido, tá? Porque fazer o PGD dar certo realmente é responsabilidade de todo mundo ali dar certo. E eu acho que é isso. Eu não sei agora quais dúvidas tem aí. A gente pode voltar para os slides e esclarecer o que ficou pendente aí. E obrigada. Ana, então vou agradecer pela tua apresentação, vou abrir a fila aqui, que o primeiro da fila, acho que é o Álvaro, deixa eu ver. Já sumiu a mãozinha ali. Álvaro, tu ainda precisas falar? Sim, bastante, mas teve uma outra pessoa que levantou a mão antes que eu, um rapaz, eu não lembro o nome dele. Tá, porque a fila aqui sumiu para mim, na hora que eu fui abrir, ele já... Acho que fui eu aqui. Bruno, então tá, Bruno. Bom dia a todos. Mili e Ana, é só uma questão, eu acho que talvez já tenha se passado, né, ou seja uma dúvida de todos, não sei, falo por mim, mas a questão do ponto, né, que nós batemos ali no SIG-RH e tal, como hoje o PGD ele está atrelado muito a esse desempenho individual, essas entregas realmente, essas questões específicas do ponto, há necessidade da gente continuar fazendo ponto, batendo ponto, ou realmente focando nessa questão específica da entrega, a gente consegue resolver algumas questões nesse sentido? Bruno, os dias presenciais continua sendo obrigatório o registro do ponto, tá? Sim. Nos dias remotos é que ficou a critério de cada gestor. Tem gestor que libera pelo PGD, o que está dizendo ali é que pode ser dispensado. Então, tem gestor que prefere que o servidor bata ponto todos os dias, e aí vai ser do jeito que ele solicitou. Outros que disserem que não precisa, fica liberado daí nesses dias ali também, tá? Até alguém aqui já colocou no grupo, acho que foi o Fred, colocou ali no chat perguntando sobre quem não tem computador, como é que faz para fazer o remoto. O que eu tenho para dizer para vocês? Se você consegue trabalhar com o seu computador em casa sem ter nenhum prejuízo, sem problema, mas tem que ver se o ponto precisa ser batido, se o gestor exige o ponto só com a VPN. Então, no computador pessoal não pode ter VPN, aí vão precisar acertar essa questão ali, pelo menos esses primeiros dias, eu sei que está para chegar uma nova remessa de computadores, então talvez seja só um período de transição aí, um mês e pouco, aí até que a gente consiga restabelecer isso para todos. E se disser que, mas eu preciso, no nosso caso aqui da DGDP, a gente usa o SIG-RH, quase todos os servidores utilizam. Se precisa do SIG-RH, só com VPN. Então, vai ter que ter um computador da CEA para poder trabalhar. Se ainda não tem, vai precisar ajustar isso com o gestor. Tá bom, obrigado, Miri. Nada. Quem é o próximo, então? Porque a fila sumiu para mim aqui, se quiserem entrar na fila de novo. Acho que sou eu. Álvaro, então tá. Acho que sim. Bom, olha só, eu tenho duas perguntas, no mínimo. A primeira pergunta refere-se à minha primeira pergunta, que não ficou bem claro para mim.
nesse período de ambientação, como não tinha um relatório padrão das atividades do mês, eu fiz no relatório anterior adaptado. Eu tenho mês a mês, mas não anexei no processo SGPE. E agora eu vi no link que você mandou, Mili, que já existe lá agora o relatório em Excel do desempenho individual. Mas ele é um pouco diferente do que eu adaptei da versão anterior. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu tenho que pegar todos os meus relatórios que eu fiz do mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, que está terminando, e passar para aquele modelo novo que já está aí nesse link que você disponibilizou, ou eu anexo ele ao processo de GPE do jeito que está, ou não faço nada? O que eu te sugiro? Ana, tu queres responder? Senão eu respondo. Pode responder. O que eu te sugiro? Que bom que tu já foi fazendo mensalmente. Tem gente que anota na agenda, tem gente que tem uma planilha no seu computador, cada um foi fazendo de um jeito. Existia, quero dizer assim, que quando tu fala que não existia modelo, existia, tá? Na portaria tá lá, desde quando saiu o PGD tinha modelo. Então, quem precisou foi nos buscando e tal, a gente não cobrava, porque isso é uma questão de cada gestor fazer esse acompanhamento, não é uma missão nossa aqui da DGDP ou né, da GPOD aqui poder acompanhar o trabalho de cada um. Os gestores têm essa responsabilidade, os servidores, em estar apresentando os relatórios. Então, que bom que tu fosse arrecadando essas informações todas. E agora, o que tu vai precisar fazer? Um relatório só, podes anexar esses que tu tens ali no teu processo, se tu quiseres, podes combinar se o teu gestor aceitar, tá tudo certo. E aí faz nesse modelo novo, só para te fazer a síntese, então, daquilo que foi feito. O que é o período? E anexa no processo. Por que a gente chamou de período de ambientação? É aquele período de testar, usar o modelo, fazer. Então, assim, que bom que tu já foi arrecadando essas informações, perfeito. Eu até poderia pensar, mas para que eu vou fazer um agora, se eu já fiz todos os mês a mês, né? É porque não estava no modelo, só por isso, assim, só para te fazer, faz uma síntese daquilo que foi feito, só para te usar esse modelo, ver como é que é. E alguém já tinha perguntado antes sobre esses modelos, se faz no SIG-RH, não, ainda não, tá? Lembrem que o modelo do período de ambientação é todo no SGPE, todo. Não, então, tudo bem. Agora é o seguinte, eu fiz essas anotações apenas dos dias que eu estava remotamente. Então, por exemplo, os dias que eu estou trabalhando presencialmente, eu não tenho anotado lá. Eu tenho numa outra planilha que o meu gestor exige, que é só ali nossa interna, mas a orientação, pelo menos que eu me lembro da época que iniciou em junho, é que deveria ser, né, anotado e preenchido os dias trabalhados remotamente, as atividades dos dias remotos. Não. Essa foi uma mudança que aconteceu já em junho, né? Antigamente, naquele trabalho remoto lá da pandemia, era isso. Nos dias que a gente estava no remoto, a gente fazia o relatório, a contagem das atividades e tal. Só que quando a gente veio para o PGD, a gente já disse que agora é tudo. Então, a gente está falando em resultados. Eu estou querendo ver assim, o teu trabalho tinha que começar a fazer, sei lá, um processo que um dia tu fez em casa, um dia tu fez no presencial, enfim, ele concluiu. O que a gente vai fazer? É olhar o trabalho como um todo. Não é se tu fez ele a metade em casa, a metade no presencial, enfim, não tem mais isso. Então, é a gente pensar sempre nos resultados como um todo, porque para alguns até pode ser mais fácil fazer essa distinção, mas para a maioria acho que era bem difícil, porque os nossos processos muitas vezes são longos, tu faz um pedaço em casa, um pedaço no trabalho, e assim vai fazendo. Então, agora a gente está falando do todo. E uma outra coisa que eu quero lembrar para todos aqui também, é que assim, a gente ficou bastante tempo lá naquele trabalho remoto, onde a gente contava número de ligação, de WhatsApp, de e-mails, número de processo. Agora não precisa ser tanta descrição assim. O que a gente está falando são nas ações. Então, quando vocês fizeram agora em junho, né, a maioria começou em junho, vou usar o exemplo genérico assim, mas foi a partir dali. Utilizaram lá para dizer, olha, tinha as atribuições, os objetivos, e depois onde é que a sua atividade ia ser feita dentro desse planejamento da área, vocês não ficaram falando, eu vou fazer 10 processos, eu vou fazer 50 atendimentos. Não é isso. O que a gente dizia? Vou fazer uma entrega, sei lá, entregar um decreto feito, uma instrução normativa publicada, e agora no final tu vai dizer, ela foi publicada? Não foi? A reunião foi feita, o treinamento foi passado, sabe? É bem mais simples, talvez, do que vocês estejam imaginando. A gente veio com um hábito, assim, de detalhar tanto, eu brincava aqui com eles, que era contar clipes, né, porque a gente ficava ali naquela penúria de ficar vendo como é que nós vamos fazer para buscar, e a gente viu que isso não trazia resultado, porque o que a gente quer saber é assim, olha, o gestor pediu, eu quero que você faça esse processo. O processo foi feito? Tá bom, tá feito. Então, não precisa ficar nessa angústia de ficar botando números em tudo. Para alguns, eu sei que o número faz muita diferença. Então, o que eu oriento? Conversem com seus gestores para que vocês possam combinar o que o gestor acha que é melhor e vocês alinhar entre o trabalho que vocês fazem, aquilo que o gestor ou que a área pedem, para ver o que é mais importante,
para que vocês consigam saber como é que vai ser feito melhor. Da nossa parte, a gente não exige nada de coisa nenhuma. Aqui o que é o nosso papel é dizer assim, ó, existe esse modelo. Agora, como que isso vai ser feito, como é que essas entregas vão ser reportadas, a gente tem aquele modelo padrão, que é o básico, mas eu também sei que tem gestores que utilizam uma planilha bem detalhada, que vai utilizar uma outra forma de estar mensurando e acompanhando o trabalho de vocês, e isso tudo vai continuar conforme a necessidade da área e conforme o desejo desse gestor, tá? Então, assim, a gente não está substituindo aquilo que os gestores estão pedindo, a gente só está dizendo que para o PGD, isso ali é o mínimo que a gente precisa. Qualquer coisa a mais que sejam necessários, vocês vão fazendo. Tá, Miller, o novo formato começa em 1/12, é isso? Isso. Pois é, só que aí é o seguinte, eu me lembro que quando entrou em marcha esse formato de ambientação, esse modelo de ambientação que foi em junho, vamos dizer assim, teve que ter primeiro os resultados da diretoria, depois o acordo de resultados da gerência, depois o acordo de resultado individual. 1º de dezembro é daqui a 2 dias, é daqui a 3 dias, quinta-feira já é 1º de dezembro. O acordo de resultados que foi feito lá em junho, ou seja, agora, a partir de dezembro, em 3 dias, será que a minha diretoria vai ter um acordo de resultados pronto para doravante, né? Daqui para frente. Será que a minha gerência, em 2, 3 dias, vai ter um acordo de resultados já feitos? E para que daí eu faça o meu acordo de desempenho individual, porque eu não vi nenhum movimento deles. Por exemplo, o meu gestor não está nessa reunião, nessa aqui de hoje, né? Eles vão ter a gente teve uma reunião, até não falei isso no início, mas a gente teve uma reunião com os gestores para apresentar para eles na sexta-feira, tá? Bom, ok. Mas vamos lá. Ok, teve a reunião na sexta-feira e hoje está tendo a reunião conosco. Mas você acha que em 3 dias, ou uma semana que seja, estou falando da minha área, tá? Por exemplo, a DGPA. Será que a DGPA vai ter... você vai dizer, bom, isso não é comigo, né? Isso é com cada área. Mais ou menos. Eu sei, eu imagino, mas assim, ó, não estou vendo, eu estava lá na semana passada, os dias que eu trabalhei presencial, e mesmo na sexta-feira que eu trabalhei, eu não vi nenhum movimento de que não, vamos fazer, porque em junho, quando foi fechado os acordos de resultados da área, foi envolvido a gente, os analistas, o pessoal que trabalha, e a gente não teve nenhum movimento. Assim, ó, para acalmar o teu coração, o que eu vou te dizer, o que eu penso, tá, sobre tudo isso. Talvez alguns vão dizer assim, ó, como é que vocês vão chamar isso agora para uma gestão que está terminando, né? Vamos combinar que dia 31 de dezembro acaba essa gestão. O que a gente pensou nisso tudo quando se pensou nesses 4 meses ali, quando a gente começaria a fazer dali para frente? O que a gente tem a ideia de se fazer? A gente vai precisar fazer uma transição também. Agora não é hora da gente reinventar a roda, não é hora da gente querer mudar o planeta, a gente não vai conseguir fazer isso nada em 1 mês, combinam, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda comigo. Só que a gente já vem trabalhando nessa perspectiva desde junho. A portaria lá atrás dizia que esses acordos eram trimestrais, a gente já pulou aquele prazo. Mas eu imagino que a maioria de nós, tanto os servidores quanto os gestores, tem uma noção do que está se fazendo, se aquilo que foi feito lá vai ser aproveitado. O que eu fiz com o meu, tá? Para dizer o meu exemplo prático aqui. Eu peguei a minha listinha lá de atividades daquele período, porque as atribuições é um copia e cola do regimento interno, ponto. Os objetivos, eu peguei lá para ver o que tinha sido planejado lá naquele período inicial, vi o que eu alcancei, já tirei eles fora, o que não foi alcançado, eu já avaliei para ver se realmente eu preciso ou não preciso dessa continuidade, acrescentei coisas novas, todos muito claros e objetivos mesmo, assim, e pronto, está feita aquela primeira parte ali. Claro que demanda, vai ter que parar um momento, fazer, eu entendo isso, mas assim, é do jogo. Eu poderia te dizer que, olha, então nós vamos suspender, não fazemos mais nada e vamos esperar o ano que vem. Só que a gente queria já manter esse fluxo, tanto que essa reunião até foi feita agora, para que a gente pudesse passar esse mínimo de informações para vocês antes de dezembro, já que a portaria foi publicada já faz alguns dias, para que vocês conseguissem ter uma noção, conseguissem trabalhar nessa semana sobre esses assuntos, para que no início do mês que vem ali, vocês já tivessem com isso encaminhado, tá? Agora, assim, se vocês entenderem que precisa, na minha área que a gente ainda quer conversar um pouco melhor sobre isso, a partir de 1º de dezembro é a data, mas vocês podem fazendo esse ajuste ali, vou precisar de mais um dia, alguma coisa assim, é com vocês? Ana, queres falar? Eu acho que o pessoal está com bastante dúvida em relação aos prazos, né? Hoje, assim, os prazos que vocês devem ter em mente, a questão do que foi colocado ali.
até dia 2 de dezembro, fazer esse relatório de desempenho com relação ao período de ambientação e anexar lá no processo de vocês, tá? Esse documento, esse relatório, ele tá lá no site da SEA, naquele link que a Mili passou ali já no chat para vocês. Esse é 2 de dezembro. Com relação à avaliação, aquele prazo foi determinado para o gestor. Se vocês vão conversar com o gestor, vocês entendem se vale fazer a autoavaliação. É uma recomendação, não existe uma obrigação de prazo para vocês com relação a isso. Mas até dia 16 de dezembro, o gestor vai ter realizado a avaliação de vocês no período de ambientação. Tá? Esse é o prazo. Em relação ao prazo do SIG-RH, no dia 1º de dezembro, inicia o ciclo, ok? Se o gestor ele não cadastrou o acordo de resultados dele nessa data, ele vai fazer isso certamente em algum momento, e aí, tão logo isso esteja disponível, vocês vão aderir. Muitas vezes o pessoal até vem comentar, mas essa é realmente uma responsabilidade, até que não sabe. O que a gente entende até que o gestor certamente já tem isso em mente, não sei se vai ter algum ponto de comum com um acordo anterior dele, ou se ele tem novos objetivos em relação a isso, mas essa questão do prazo, vocês não têm até o dia para fazer. É claro, isso se vocês quiserem fazer conforme, vocês vão alinhar com o gestor, mas não existe, vocês não serão prejudicados se, por exemplo, essa adesão acontecer no dia 2 de dezembro também, certo, Mili? E não precisa voltar para o presencial, que eu vi a pergunta do Dionísio, eles têm que voltar para o presencial. É um ajuste com o gestor de vocês, se ele diz, olha, estou entendendo, eu estou sabendo o que vocês estão fazendo, está tudo certo. Não é assim, acabou, volta para o presencial, depois a gente retoma, tá? Então, não se preocupem quanto a isso, só conversem, esse alinhamento é bem importante, vocês vejam, assim, que tudo isso que a gente está falando aqui, tudo depende muito da conversa entre servidores, gestores, a equipe como um todo. Então, vocês todos ali se conversem, troquem ideias, se tiver dúvidas, a gente também está aqui para esclarecer, mas é muito mais do fluxo interno de vocês do que propriamente qualquer outra informação. E esses ciclos, como eles se repetem, como a gente colocou o cronograma ali, que é o cronograma que também consta na portaria, é claro que eles vão ser mais fixos a partir dos próximos. A gente entende as delicadezas desse momento. Então, realmente, se atrasa um dia, se não atrasa, vocês também vão o SIG-RH vai estar lá liberado para que isso seja cadastrado, tá? Vocês não vão ser prejudicados em função dessa data. O que a gente coloca ali de data de entrega limite dos documentos é que realmente a gente pede um cuidado, porque sem isso a gente não consegue fazer esse fechamento para apresentar o PGD para a próxima gestão, tá? E a gente realmente não tem como fazer isso sem essas informações de vocês. Tá, só uma última pergunta minha, assim, ó, quando você estava falando, eu entrei aqui no SIG-RH e vi ali que já tem o ícone do programa de gestão de desempenho, eu abri ali, claro, tô logado, apareceu meu nome e está tudo em branco, porque nada foi feito. A partir do momento que o meu gestor fazer o acordo da gerência, que vai ser alinhado com a diretoria e tudo mais, e colocar ali, eu puxar aqui, já vai aparecer lá? Isso. A partir do momento que o gestor, que o acordo de resultados da área que você está lotado tiver sido homologado, ele vai habilitar um mais ali para você fazer o seu acordo de desempenho individual. Tá, então nesse momento a única coisa que eu preciso fazer, que eu não posso iniciar nada sem antes ter na minha área já as metas da área definidas, o acordo. Então, nesse momento... Primeiro passo, e isso é realmente a ideia do PGD, não adianta a gente fazer o que não é necessário, a ideia do PGD é entregar resultado e resultado que realmente esteja previsto, seja necessário. Muito do que a gente vê, que os outros órgãos comentam, eles fazem, às vezes contabilizam o processo, mas não adianta contabilizar processo que não tem necessidade nenhuma, ele vira só um número. A ideia do PGD é que a gente liste quais são os resultados esperados, quais são os objetivos da área, e aí nós, sim, como membros dessa equipe, a gente vai assumir a responsabilidade para alcançar aqueles resultados. Então, por isso que o acordo de resultados, a gente precisa saber para onde a gente vai para que a gente inicie. Esse alinhamento, por isso, é o número 1. Não adianta eu fazer um acordo de desempenho que depois não vai ter alinhamento nenhum com aquilo que a área espera atingir. Então, por isso que o acordo de resultados das áreas é o passo, obrigatoriamente, o primeiro passo de tudo. Então, quer dizer que, nesse primeiro momento, meu único papel, não estou falando da parte de ambientação, vou lá colocar os relatórios e tal, mas esse novo formato a partir de 1/12. Nesse primeiro momento, o meu papel é sentar com o meu gestor e falar, negão, você tem que sentar aí... Negão, não, você pode falar para ele, olha, a minha sugestão... Olha, você precisa fazer o acordo de resultados da área, junto com a diretoria e tudo mais, para que o processo possa funcionar, porque, pelo andar da carruagem, pelo menos na minha gerência,
e da minha diretoria pelo andar da carruagem, eu não sei, mas eu acho que as coisas não estão acontecendo nesse sentido. Tá certo, falta 3 dias ainda, mas... Álvaro, assim, ó... Facilitaria bastante algo. Desculpa, Mili, só. Mas, realmente, se você já sabe aquilo que compete a você, quais são as atribuições vinculadas a você, pode acessar o regimento interno, é um documento público, os objetivos da área, pelas conversas, você já tem uma ideia, consegue deduzir aquilo que se espera da área nos próximos 4 meses e quais são os resultados efetivamente esperados, inclusive um dos fatores da avaliação, como a gente fala ali, a questão de iniciativa e proatividade, já pode levar essa sugestão, são essas 3 questões que constam no acordo de resultados da área, você já pode levar essa sugestão, se o gestor, olha, como mais que eu posso te ajudar? Realmente, eu queria logo aderir ao PGD, da minha parte eu fiz mais ou menos isso, atende, como é que eu posso ajudar no restante? As pessoas podem auxiliar também os gestores, alguns deles sobrecarregados no momento, a produzir esse acordo de resultados. A Mili, por exemplo, nos consultou como já lá no primeiro foi um documento feito a várias mãos, ela abriu essa possibilidade para a gente realmente ver se sentia representado naquele acordo da GEPOD. Então, assim, não é só a gente tem que esperar fazer o que o gestor vai fazer. Se a gente quiser também já meio que ir construindo esse documento, sabendo das nossas responsabilidades e aquilo que se espera da gente, já é possível naquelas áreas e que tenha essa comunicação aberta e que se tem mais ou menos uma ideia daquilo que o gestor está esperando, né? Não, sem dúvida. Inclusive, na minha área, por exemplo, não vai mudar muito o que a gente acordou de resultado em junho e julho para agora. Não vai mudar muita coisa, porque a gente está... dezembro é daqui a 3 dias. Não tenho nada de diferente. A minha área tem muita atividade rotineira, entendeu? Então, não tem muita coisa que vai mudar em 3 dias que justifique ter um novo acordo de resultados, entendeu? Só que, ok, mesmo sendo basicamente as mesmas atribuições, as mesmas atividades, se não tiver lá o meu gestor com o login dele lá dentro do CGRH, entrado lá com a senha dele e feito lá a parte dele, o diretor a parte dele, eu não consigo fazer nada da minha parte. Isso. Entendeu? É isso que eu... Álvaro, essas questões, assim, ó, eu preciso ir à frente, porque essa questão aí é uma questão bem interna, vai precisar resolver isso depois ali, a Gabriela já colocou aqui, que souberam também dessa informação, realmente é há pouco tempo, mas eu quero dizer que objetivos, atribuições, são atividades que você já vem trabalhando há quanto tempo? Pelo menos desde junho, né? A gente vem falando sobre essas questões. Então, agora, fique tranquilo, assim, a mais de fazer uma atualização do que vocês já têm, o próximo gestor, ou mesmo que fique as pessoas que estão hoje, mas a próxima gestão, vai poder refinar no próximo ciclo aquilo que não ficou feito para esse agora. Então, e também, assim, a qualquer momento a gente pode fazer alterações, faça um que seja condizente com esse momento que vocês estão vivendo, que traga aquilo que tem sido feito nos últimos tempos, ou que vocês já saibam que precisa ser feito aí nos próximos meses, no início do ano, e pronto, é algo muito tranquilo, a gente faz isso numa tarde, né? Então, é só se organizar. Eu vou avançar, então, porque a gente tem bastante gente esperando para fazer perguntas, e hoje o nosso expediente vai até meio-dia, né? Então, vamos avançar. Só teve uma dúvida ali com relação à avaliação. A entrega do dia 16, que a avaliação ela é facultativa? Não, o que é facultativo é a autoavaliação. Vocês vão ser obrigatoriamente avaliados pelo gestor direto, e ele precisa entregar essa avaliação de vocês até o dia 16 de dezembro. Portanto, se vocês entendem, alinham com ele, vamos fazer a autoavaliação, vocês precisam fazer antes desse prazo, porque essa data limite é a data limite do gestor para avaliar vocês, tá? Então, não sei se foi esclarecido. Mas se ele não fizer... Se eu fizer a minha autoavaliação, porque a minha autoavaliação vem lá no meu relatório, e se ele não fizer? Tá pronta? Não, é uma opção sua. No momento não é obrigatório, logo vai ser, tá? Por isso que a gente está falando da avaliação. Não, Ana, ele está dizendo o contrário, se o gestor não fizer. É uma atribuição do gestor, se ele não fizer, ele vai ser chamado à conversa para poder ver quais são os motivos, por que aquilo não aconteceu, enfim. A gente vai precisar ver, porque é uma atribuição deles. Porque o servidor, o analista, está subordinado a esse gestor, não pode ser, de alguma maneira, penalizado, alguma coisa, pelo que o gestor... Penalizado não vai ser, mas eu quero só lembrar sempre que o trabalho remoto só acontece com a autorização do gestor. Se o gestor disser que ele não quer, que ele não gosta, que ele acha que aquele servidor não tem meios para fazer, etc e tal, isso vai acontecer da forma como o gestor quiser, lembrem sempre disso, tá? Então, o nosso fluxo é esse ritmo deles mesmo.
Não é isso que eu quis dizer. Assim, ó, avaliar, eu posso, de repente, ser mal avaliado com uma nota abaixo de 7 e ter que voltar a trabalhar presencialmente. Não é disso que eu estou falando. Eu dizer, assim, ó, se ele nem se mover na direção de fazer a avaliação, seja ela boa ou ruim, entendeu? Ele não tomar essa iniciativa. No momento não vai ter esse impacto, tá, Álvaro? Pode deixar. A gente vai alinhar melhor em documento futuramente normativo, mas para o período de ambientação, ainda que aconteça alguma coisa, ele atrasa um dia a avaliação, ninguém vai ser impedido do PGD por esse motivo. O que a gente quer que fala é porque eu acredito que todos aqui que estão têm interesse em manter o PGD. Então, a gente precisa ter resultados para apresentar para a próxima gestão que esteja muito completo. Se as pessoas realmente não colaborarem, não tem muito como a gente fazer por elas. A gente depende que todo mundo realmente colabore. Mas caso haja algum atraso, um eventual atraso, a gente espera que não haja, a gente vai realmente conversar com eles a respeito disso, mas se acontecer, vocês não serão penalizados com isso, com relação ao período de ambientação, tá? Okay. Houve uma dúvida aqui também com relação, o que diferencia o que é a entrega do dia 16, o que é a entrega do dia 19 para os gestores. O dia 16 é a entrega limite para realizar a avaliação da sua equipe, os gestores vão fazer a avaliação ali de cada um dos membros. E dia 19 é o relatório de resultados da área. A gente falou que não tem padrão, o gestor ele vai entregar, como ele já costuma fazer esse início do ano, faz para Tribunal de Contas, às vezes fazer para governador, ele vai fazer um relatório das principais entregas e ele vai citar se ele teve algum desafio com o PGD e se ele é favorável à continuidade do PGD. Pode ser um documento simples e sucinto, tá? Mas é essa a diferença. No dia 16, entrega, prazo final para avaliação dos servidores, e no dia 19 é o relatório de resultados da área, embasado no relatório de desempenho que vocês têm a data limite até do dia 2 de dezembro para fazer. Alguém colocou aqui, a Viviane ali da DGPA, que já estão com problema no registro do ponto, porque alguns gestores não conseguem homologar e que pode dar problema também ali. A gente precisa saber qual é o problema, Viviane, tem muitos setores que às vezes acontece o servidor mudar de setor, e isso não é comunicado na gerência de controle de pessoal, a gente não consegue fazer a movimentação. Então, para tudo que é colocado no SIG-RH, que depende da autorização do gestor, precisa sempre estar tudo muito certinho na vida funcional do servidor registrado ali também. Então, se alguém mudou de setor, se alguém não está vinculado no setor correto, se o nome da pessoa não aparece para o gestor, ou o próprio servidor, quando entra no ponto para registrar, vê que o nome que está aparecendo ali não é o do gestor dele de verdade, tem que fazer um processo de movimentação interna, encaminhar para a GCOP, para que eles possam estar olhando e fazendo os ajustes que são necessários, tá? Então, normalmente é isso que acontece, o problema é do posicionamento mesmo do setor, do servidor no sistema. E que daí é pedido de cada área para poder corrigir. Vou dar sequência aqui, Ailson, tinhas levantado a mão, podes fazer o teu questionamento. Oi, bom dia, estão ouvindo? Bom dia, sim. Olha só, eu também acho que aquele prazo do dia 12 ficou muito curto, porque tem processos que ainda nem voltaram para a nossa fila do trabalho. E a gente, lá na DGPA, tem bastante pessoal de férias, mas acho que o de férias vai ser prorrogado. Mas tem pessoas que o processo ainda nem retornou para a nossa fila de trabalho. E a outra questão que eu tenho... Fala por causa do relatório de desempenho? Isso. É que assim, ó, também, outra coisa que eu quero, acho que eu já conversei até na semana passada com algum gestor que me questionou sobre isso. A gente, nos relatórios anteriores, lá da época da pandemia, a gente colocava em números, né? Eu analisei 10 processos, 20 processos nesse mês. Agora, a gente não tem essa exigência, né? A menos que o gestor, claro, peça, mas normalmente o que vai ser feito? É vocês colocarem aquilo que vocês fizeram que estava relacionado aos objetivos. Então, se você fez mais processo ou menos processo, às vezes não vai impactar tanto nesse relatório. Ele não é um relatório de gestão, sabe? Talvez outros relatórios que já foram solicitados para a gente pedem mais detalhadas essas informações. Para cá, não precisa ter esse nível de detalhamento, sabe? Então, se tu sabe que ainda tem um mês pela frente, ou mais alguns dias, alguém saiu de férias, tem um colega que está doente, que diminuiu a força de trabalho durante aquele período e tal, se o gestor ainda assim consegue ter as informações necessárias para fazer esse relatório, está tudo certo. Aí a gente dá continuidade a isso, lembrando que, assim, a gente tenta fazer o melhor possível dentro desse período. Se faltou uma informação, vai ficar para o próximo relatório, tá tudo bem. Tá. E o outro ponto é que, pelo que a Ana Caroline falou, o próximo ciclo vai ser todo dentro do SIG-RH. Só que se a gente vai lá no artigo 15, diz que a gente tem que dar publicidade a esse acordo. Como é que vai ser feito isso? Vai estar dentro do SIG-RH? Como é que nós vamos dar publicidade a esse acordo?
Isso vai gerar, todo o processo do SIG-RH vai gerar um processo, quando ocorre a homologação do gestor, automaticamente cria um processo no SGPE, tá? Aí esse processo é público. Ah, tá. E outra coisa, a última, lá no artigo 10, o número romano repete 2 vezes ali, não sei se vocês já perceberam. Não vai Não, ser, que mas bom que tu obrigada, nós olhaste. agradecemos, inclusive, qualquer ajuste aí pode falar, a gente olha tantas vezes o documento, fica meio... Lá também no final, quando o Dacov foi assinar, não tem a data, só botaram a observação e depois não apareceu a data. Tem outras coisas, mas depois eu falo contigo. Ai, manda uma listinha para nós, então, é isso, que tu Pode. observar aí, que essas ajudas são sempre Isso. bem-vindas, tá? Então tá, obrigado. Obrigada também. Cláudia, acho que és a próxima da fila. Cláudia Rodrigues. Então, bom dia. Eu sou Cláudia, assistente social da perícia médica de Joaçaba. Peço licença para ficar com a câmera desligada, que não estou muito bem aqui Não te de preocupe. voz e de imagem. Mas, enfim, eu achei assim, um pouco burocrático, até meio, em alguns momentos, até meio abstrato, né, o relatório, para a gente ir colocando. Temos um problema sério, que nós não temos computador do Estado, só os médicos que receberam, e alguns administrativos, e nós não temos condições mínimas de fazer, por exemplo, uma reunião online, se não usando os nossos aparelhos. Hoje a gente está na perícia, em virtude da alternância do horário, mas estamos assistindo a reunião dos nossos celulares, porque o computador aqui não comporta, ele não tem som, então eu não tenho como fazer uma reunião online. A mesma coisa da atividade remota. Mesmo que eu esteja na perícia e faça um atendimento remoto, ele tem que ser usado o meu aparelho, porque não tem condições nenhuma de ser só o telefone. Então, acho bastante complicado para trabalhar. E a outra questão é do interior mesmo, assim, eu não sei quem mais é além das perícias, mas, assim, a gente fica completamente isolado do mundo. Assim, as informações chegam, vocês até podem, né, dizer em vários momentos, elas chegam por e-mail, enfim, tá ali. Não é igual estar conversando. E hoje ficou mais fácil, né, as reuniões online. Então, tem uma coisa de comunicação dentro da própria secretaria, alguns setores, algumas diretorias que eu acho que elas são mais complexas. E nós, no interior, a gente está realmente solto. Eu não vou dizer abandonado, porque talvez seja uma palavra muito forte, mas a gente está solta. E a comunicação, o clima organizacional, a gente não tem em nenhum momento feito isso para a gente se colocar das dificuldades, das possibilidades. Eu acho a nossa equipe uma equipe maravilhosa, nota 10. Mas tenho certeza que em Floripa não tem como enxergar nós. E o relatório, não sei se ele dá conta da forma que nós fazemos o nosso trabalho. Cláudia, deixa eu te dizer, obrigada. Agradeço a colaboração, deixa eu te dizer uma coisa, assim, ó, a comunicação, eu sei que vocês que estão longe, parece que fica mais difícil, para nós aqui, às vezes a gente está sentado do lado da pessoa e também está bem difícil, sabe? Comunicação é algo que a gente precisa melhorar em todos nós aqui. Eu sei que vocês estando longe, a falta do presencial faz toda a diferença, né, eu sei bem disso. O que eu posso sugerir é que vocês conversem dentro das supervisões, ou mesmo com o Dr. Nicolau, que é o gerente, para que a gente pode até pensar em algumas outras situações também, mas lembro que tem as ferramentas do Google, que eu vejo que poucos servidores ainda utilizam, ali dentro a gente criou grupos, que são espaços bem específicos para poder divulgar as informações, a DGDP criou um espaço assim, assessoria de comunicação também, internamente vocês podem pensar em alguma situação sobre essa, se for necessário, esse projeto todo do PGD, ele demanda mais contato realmente, então vocês vão precisar criar grupos de trabalho, comecem a pensar isso, de repente um grupo das assistentes sociais, estou falando assim, sem conhecer muito a realidade de vocês talvez, mas criem um grupo das assistentes sociais para conversar, podem fazer reuniões frequentes, essa forma do trabalho remoto é que a gente vai ter que aprender, né, se ainda não aprendeu durante esse período, agora é um reaprendizado,
porque a gente tem que misturar o presencial com o remoto. Tem alguns colegas que estão aqui que eles ficam sempre no remoto, 100%, né? Então, a gente sabe dessas necessidades também, a gente tem buscado fazer algumas mudanças nas nossas rotinas para que as reuniões sejam online, para poder atingir a todos realmente, para que todos consigam participar. É uma construção. Não esperem que a gente vai sair de um modelo assim totalmente perfeito, vocês veem como é complexo cuidar do desempenho, né? Vocês podem dizer, para que a gente está fazendo tudo isso, né? A gente pode parar e voltar todo mundo para o presencial, e ainda assim, olhar para o desempenho vai ser importante. Então, assim, é um cuidado de todo mundo, é um projeto que todo mundo vai ter que aos poucos ir pensando onde é que a gente consegue melhorar, para ter aquilo que a gente espera, ou até chegar no momento onde a gente diga, olha, é inviável, o PGD aqui não tem como colocar. Agora, não tem, da nossa parte, como a gente falar em programa de gestão de desempenho, sem olhar para o desempenho. Aí a gente vai precisar mudar de nome, ou pensar em outra forma de estar acompanhando. O trabalho remoto, só por ficar em casa, como a gente tinha na época da pandemia, não acontece mais. Nem que viesse, talvez, uma nova pandemia, espero que não, mas a gente não teria mais como fazer isso. É muito ruim deixar as pessoas em casa, às vezes, sem ter condições de trabalho, né? Às vezes, aquele trabalho deveria ser feito só no presencial, e a gente não tem mais como liberar a pessoa para fazer em casa. A pessoa, às vezes, não tem o perfil, o gestor não tem o perfil. É um conjunto de fatores ali para poder dar certo esse trabalho remoto. Então, quando a gente fala em PGD, é uma ferramenta para acompanhar o desempenho, porque se acredita que, na maioria das atividades, a pessoa ter até 2 dias para trabalhar em casa possa melhorar o desempenho daquele trabalhador. Mas se a gente percebe que isso não melhora, que piora, o que a gente tem que fazer é voltar a pessoa para o presencial ou pensar em outras formas de estar organizando o trabalho, tá? Jane, eis a próxima da fila, pode fazer a tua pergunta. Oi, Mili, oi, pessoal. Então, na verdade, não sei se é bem uma pergunta, mas mais uma consolidação aqui para ver se eu entendi corretamente. Pode ser que já auxilie também para o pessoal. Então, o relatório desse primeiro ciclo, que estão chamando de ambientação, né, desse período até final agora de novembro, inclui no SGPE, pede a assinatura da chefia, né, e a partir daí a avaliação também feita pela chefia seria o encerramento desse primeiro ciclo de ambientação, seria isso, né? Isso mesmo. E para o próximo ciclo, então, a partir agora digamos, iniciando dezembro, tudo no SIG-RH já estaria habilitado para a gente começar esses novos documentos. Esse processo que a gente estava em andamento, ele vai ser arquivado, a gente pode arquivar, não precisa nem tramitar para a GPOD, porque como a Ana falou antes Oi? Pode deixar ele aberto, porque a avaliação vai para lá, né? A avaliação, ela vai para esse documento de vocês também, então não precisa arquivar ainda, tá? Então, só deixa ele para depois disso, depois que finalizar, colocar o relatório, colocar a avaliação, aí sim, não precisa mandar para a GPOD, nem para a GCOP, pode ficar com vocês mesmo, e arquivem aí, pronto, está guardado. Uma outra coisa bem importante para falar é sobre o sigilo desses processos. Alguns mandavam para nós aqui o acordo de desempenho, o processo inteiro no sigilo, tá? Já conversamos até na sexta-feira com a Gisela sobre isso, mas assim, o processo do acordo, aquelas informações genéricas, elas têm que ter acesso público, tá? Aquilo que é pessoal, avaliação, a gente pode colocar a peça como sigilosa, mas as outras atividades ali, elas têm que ser realmente públicas, conforme a gente combinou desde o início, tá? Porque, assim, o processo vai ficar lá na gerência de vocês, mas a COGES vai olhar, a gente vai olhar, de vez em quando, a gente não consegue olhar todos os processos ao mesmo tempo, vocês sabem o volume que é, então, assim, mas se a gente precisar buscar para conferir uma frequência, para poder verificar a estratégia, saber o que está sendo feito, a gente vai voltar nesses processos. Estão perguntando ali de férias, Mili, quem tiver no período, aí quando... Aí faz quando voltar, né? Tá tudo bem, gente. A Monique levantou a mão. Monique, pode fazer teu questionamento. Sim, é só para complementar o que a Jane falou ali, só para ver se eu entendi que eu estava com dúvida nessa questão. Então, agora, nesse do SGPE que a gente vai fazer só a avaliação, aquele formulário, então, e a avaliação e o relatório e anexar lá. Ok, é isso, né? E aí a gente tramita para a GPOD. Não tramita. Não tramita, deixa aí. O processo fica com vocês. Vai colocar o relatório de desempenho individual de cada um, o gestor vai colocar a avaliação, tudo isso documentado, assinado direitinho. Aqueles que fazem, né, no Excel, observem para que fique o PDF ali dentro certinho para poder abrir. Feito isso, tudo assinado direitinho, arquiva aí. Deu, o processo está aí. A gente tem os números, se precisar, a gente consulta os números depois. E aí, depois passamos para aquela segunda fase do portal do servidor, ok. Isso mesmo. Aí. Tá bom. Alguma outra pergunta, pessoal?
Ou já estão tudo preocupados que está quase terminando o expediente. Aproveitem, mas eu quero dizer, a Ana colocou ali os nossos telefones também, a gente atende pelo WhatsApp bastante, tá? Quando precisarem, qualquer duvidazinha básica, já pergunta para já poder sanar, e principalmente para que vocês possam ser instrumento de esclarecimento dos colegas também. Então, se vocês verem assim, eu entendi uma coisa, o outro entendeu outra, opa, já sana aquela dúvida para não ir com essa dúvida para frente, e depois chegar dali a 3, 4 meses, mas todo mundo fez igual, e todo mundo fez errado junto. Então, vamos pensar sempre assim, no sentido de que o PGD é de todos nós, todo mundo aqui gosta muito do trabalho remoto, tenho certeza, então, para que a gente possa fazer com que ele continue acontecendo dessa forma, nesse momento, é o meio que a gente tem. Então, o PGD é o que baliza o nosso trabalho remoto, e é isso que a gente precisa fazer dar certo, todo mundo colaborando, sugestões, se observaram que saiu uma coisa como fez agora ali o Ailson, né, nos mostrou ali o que estava de errado e tal, na próxima portaria a gente já consegue corrigir, então colaborem, eu acho que isso é que é importante. Quero ressaltar só mais uma coisa, Monique. Pode falar, Monique. Aqui de Concórdia. Só assim, ó, eu acho bem importante todos terem acesso às ferramentas do Google, sabe? Que eu vejo, assim, com os meus colegas de trabalho, etc., é o uso das ferramentas, né? Do chat, em especial dos grupos ali, como a Miri falou, tem bastante informações que vêm ali pelos grupos da DESAS, da CEA, né? Que a gente não, eu acho que a gente não tem esse hábito ainda, sabe? E isso é um hábito, na verdade. E eu vejo que ali ajuda bastante, assim, a gente procura as informações ali, né, e também já recorri ao WhatsApp do PGD também, então acho que para a gente é um aprendizado, para mim está sendo um aprendizado muito grande, assim, né, buscar essas informações, que para a gente esse contato pessoal faz muita falta, realmente a gente que está aqui no interior, mas tem auxiliado bastante, assim, o uso da ferramenta do Google, eu acho que a gente tem que criar esse hábito, sabe, a gente não tem muito esse hábito. Aí fica mais é uma transição, né? A gente tem que mudar essa cultura, mas assim, ele é muito bom, eu gosto muito da parte das tarefas e tudo mais ali, dá para a gente aprender um monte de coisa com aquelas ferramentas ali, e o principal, ele deixa tudo documentado, porque o que acontece, os celulares de todo mundo aqui tem uma capacidade limitada, chega uma hora que a gente precisa pagar arquivo, precisa pagar mensagem, áudio e tudo mais, e lá fica tudo guardado. As nossas comunicações todas são feitas por ali, naqueles espaços, tanto da DGDP quanto da assessoria de comunicação. Então, é importante que, assim, na rotina de trabalho de vocês, todos os dias vocês entrem ali. Tem agora, falando do PGD, a gente tem o site ali onde a gente vai colocar algumas informações, mas sempre que é necessário mandar algum aviso, alguma coisa assim, para que todos recebam, a gente sempre está mandando por e-mail e ali no chat, porque a gente sabe que tem muita gente que não vê o chat, mas é importante porque o chat é automático, né? Na hora você já sabe o que está acontecendo. E aí, quando precisar chamar pela gente, tem os nossos ramais ali, tá tudo certinho, mas podem nos chamar por ali, pode mandar e-mail, se precisar a gente marcar uma reunião com alguma gerência ou diretoria específica, como a gente fez das outras vezes, também a gente está à disposição. O importante é que a gente faça com que isso aconteça, não precisa me ligar agora, gente, ó, já está tocando o telefone. Mas, assim, é importante que a gente tenha essa informação, que seja tudo bem esclarecido, para que não passe, daqui a alguns meses, a gente consiga dizer, essa gerência não tem nada documentado, isso aqui não ficamos com nenhuma informação, o tempo passou, eu esqueci. Então, vão fazendo isso porque é bem importante, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum questionamento. Quem está 100% presencial não precisa fazer o PGD em dezembro? Não, não precisa. O material vai ser disponibilizado, eu estou gravando, eu nem falei que eu ia gravar, né, mas assim, está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar para vocês a gravação, a apresentação que a Ana fez ali, depois também a gente vai disponibilizar para todo mundo. A ideia é que, assim, todo mundo tenha o máximo de informação possível para estar bem seguro, os gestores foram comunicados antes, mas, assim, eles também têm um tempo para poder amadurecer e se organizar, se coloquem no lugar de cada um de nós gestores, falando como gestor aqui também, está muito puxado, está todo mundo com bastante atividade no final de ano, então, assim, às vezes vai dar uma variação de um dia, de dois, não conseguem conversar na hora e tal, mas é importante que as áreas se reúnam para só combinar como é que vocês vão fazer o encaminhamento desses processos, saber sobre os objetivos, o que vai ser colocado ali, essa conversa é bem importante também, tá? É isso? Mais alguma coisa, Ana? Tem, ali estão perguntando para quem está 100% no remoto. Não sei qual é esse caso especificamente, o PGD ele não dá essa possibilidade, tá? O que existe alguns casos isolados de perícia por falta de estrutura que a CEA não disponibiliza, que estão no 100% remoto, mas essa não é uma possibilidade. E aqueles colegas que já eram do interior mesmo, né? Exato, das ADRs, né? Mas essa não é uma possibilidade dada pelo PGD. Nesses casos, o que eles fazem, olha, fiquem no remoto e adotem a metodologia do PGD por completo, mas essa não é uma faculdade, não é dada essa possibilidade
pelo PGD, tá? Em relação a novos servidores, a partir de 1º de dezembro já podem aderir ao PGD, ali, se o gestor autorizar, já podem aderir à questão do trabalho remoto até 2 vezes por semana. Sobre o pessoal que está no 100% remoto, eu queria só fazer ainda uma complementação, Ana, que aconteceu já nos processos que vieram para a gente ali. É importante que aqueles que estão no 100% remoto, que realmente não é uma regra do PGD, que vocês possam colocar dentro do processo a informação, né, por que vocês estão no 100%? Porque os formulários e tudo mais aparecem até 2 vezes, porque é a regra do PGD. Então, vocês vão preencher 2 vezes, né, da semana, porque não tem outra opção, mas aí depois vocês precisam realmente colocar essa informação de que é o motivo da lei, é o motivo da estrutura, teve alguma situação ali que exigiu que vocês ficassem, lembrando que para o pessoal da perícia, algumas situações eu sei que eram temporárias, estavam sendo resolvidas, né, questão de adaptação da estrutura, mudou de prédio, alguma coisa assim, mas que assim que isso tudo se resolve, tem que voltar para o normal ali, que é fazer no máximo 2 vezes por semana no remoto, tá? Ali, só correspondendo, não tem data limite para adesão com relação aos novos servidores. Podem aderir a qualquer momento a partir de 10 de dezembro, tá? 1º de dezembro, desculpa. Algo mais, gente? Eu acho que a gente respondeu a todas, né? Deixa eu ver. A gente agradece as felicitações todas ali também. Saibam que, assim, ó, não é fácil fazer esse trabalho. Realmente, assim, é muita complexidade. Cada gerência tem uma situação, cada diretoria é um universo dentro da secretaria, né? A gente tem áreas que têm um trabalho muito diferente umas das outras, assim. Então, a gente está tentando fazer com que isso aconteça. Pode ter problemas, tem situações, às vezes, que vocês vão nos trazer e que a gente vai dizer, olha, a gente não sabe como lidar, nós vamos pensar e depois a gente volta para poder responder. Então, é nesse sentido que a gente tem que ir trabalhando, tragam, se encontrarem problemas, já puderem trazer uma solução. Às vezes o pessoal já sabe, olha, isso aqui não acontece, ou não está previsto, mas eu já quero sugerir, isso tudo vai colaborar também para todo esse processo, e para que ele fique o melhor possível, e tenho certeza que ainda vai ter muitas outras portarias aí que serão reeditadas para a gente poder ir atualizando, melhorando, aquilo que a gente vê que não vai funcionando, a gente vai avançando, tá? Isso. E até só, a gente já tem noção de que essa versão que está no SUG-RH, como a gente colocou, o pessoal realmente se esforçou muito, reforço mais uma vez agradecimento à GESIP, mas ainda está evoluindo, tá? Então, a gente já reconhece algumas questões que vocês vão colocar ali, que certamente ele vai ter uma carinha diferente daqui a pouco, ele vai evoluir, mas isso é o que nós temos no momento, a gente vai fazer o melhor com o que a gente tem, tá? Então... É isso. Feito, gente. Então, ó, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui, foi muito bacana, assim, que vocês conseguiram estar aqui, é bom que vocês também sejam esses vetores de informação, para aquele colega que não conseguiu estar aqui, passa as orientações, mostrem o que aconteceu na reunião, depois a gente vai mandar a apresentação, a gravação e tudo mais, mas é importante que as áreas tenham isso muito claro, tá, e que a gente tenha unidade, não pode funcionar diferente num lugar e no outro. Então, os documentos estão ali, se vocês verem que, entrei lá no site, o documento não deu, não consegui achar, não sei o que pede, às vezes está fora do ar, a gente vai lá ver o que precisa ser feito, tá bom? Então, muito obrigada pela participação de todo mundo, e estou vendo pelas mensagens aqui que todo mundo vai colaborar bastante para fazer funcionar, né? Então, é um trabalho de todos nós aí que a gente precisa manter, tá bom? Uma ótima tarde, né? Vamos falar aí todo mundo, muita gente, eu estou vendo aí tudo com verde e amarelo, vamos torcer para o nosso Brasil, então, encerrar o expediente aí, que tem mais um tempinho ainda para poder fazer alguma coisa hoje de manhã, e amanhã quero muito encontrar todo mundo aqui, para a gente poder também comemorar os nossos resultados e tanta coisa que a gente fez durante esses anos, tá bom? A gente se vê amanhã aqui, então. Um abraço para todos aí, bom restinho de expediente, até mais. Beijo, gente.